Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para estarem de pé em reverência à palavra do nosso Deus, que leremos no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, o último versículo, verso 31. Glória a Jesus. Nos ensina a palavra do Senhor. Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados, e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Senhor Deus, nós te glorificamos. Bendizemos o teu nome por esta bondade, este amor que tem estado sobre a nossa vida todos os dias da nossa caminhada. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite e sabemos que o Senhor tem uma bênção para os nossos corações. Não sairemos daqui vazios. O Senhor já tem operado no louvor e pedimos a Ti, glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Que ela seja espada penetrante para operar conforme a Tua vontade na vida de cada um de nós. É o que lhe pedimos orando em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Nos estudos que nós temos feito sobre o livro de Neemias, o Senhor tem nos ensinado que vivemos um tempo semelhante, porque Neemias, quando tomou conhecimento da situação de Jerusalém, quando ele ainda estava na Babilônia e uma parte do povo já havia voltado do cativeiro babilônico, mas ele toma conhecimento da pobreza que o povo estava vivendo, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, e ele então ora a Deus. E o clamor dele a Deus era um clamor onde ele não culpava Deus por nada. E Senhor, a situação que nós estamos vivendo é porque nós pecamos. A consequência de tudo que foi destruído é porque nós pecamos. Deus não falhou, a falha é nossa, nós pecamos. E o que nós colhemos foi consequência do nosso pecado. Então ele faz uma confissão. Ele confessa o pecado e diz: Senhor, a tua palavra diz que se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e orássemos a ti, ainda que estivéssemos em terra distante, o Senhor ouviria o nosso clamor. Ele ocupava uma função importante, equivalente a um ministro do rei. Tinha havido o Império Babilônico, o Império Medo-Persa sucede o Império Babilônico, ele estava ali no Império Medo-Persa, e ele então, ele vai ao rei, e o rei percebe uma tristeza no seu coração. Mas quando Neemias tomou conhecimento da situação, da miséria que Jerusalém se encontrava, ele orou a Deus, ele jejuou, diz a Bíblia, ele chorou diante de Deus. Ele não pensou em nenhum recurso. Não, eu sou um ministro, eu sou importante, eu tenho uma função, eu vou fazer alguma coisa. Não. Ele disse: olha, isso aqui é consequência do nosso pecado. E ele orou, e ele clamou ao Senhor, e ele chorou diante do Senhor, e ele jejuou, sabendo que na misericórdia do Senhor estaria a sua vitória, a sua bênção. Quando ele vai diante do rei, o rei diz: por que você está triste? E diz a palavra de Deus, naquela hora ele clamou a Deus. Ele não estava contando com a amizade dele com o rei, com o prestígio, mas ele estava colocando toda a sua confiança no amor do Senhor, na misericórdia de Deus, na paciência de Deus. E ele clamou,
E ali Deus tocou no coração do rei, e mais tarde ele dá um testemunho: olha, desde o primeiro dia, quando eu clamei, a mão de Deus me foi favorável. A mão de Deus me foi favorável. O que Neemias estava fazendo era reconstruir. Neemias não estava inventando alguma coisa. Não, eu vou fazer muros novos, portas novas, eu vou fazer umas modificações. Não, nós vamos reconstruir aquilo que outrora o povo de Israel viveu, experimentou, aquilo que foi feito, nós precisamos de reconstruir. Hoje Deus tem levantado um povo com esse mesmo desejo. Olhamos para trás e vemos aquilo que Deus fez tão maravilhosamente na igreja primitiva, na igreja apostólica, como Deus operou, coisas gloriosas, como Deus estabeleceu e colocou ali os fundamentos da igreja, a rocha eterna, o Senhor Jesus, e como eles edificaram sobre aquela rocha. Nosso desejo hoje é o mesmo, nós olhamos e o que nós desejamos, Senhor, nós estamos reconstruindo. Aquilo que o Senhor operou um dia, é aquilo que nós queremos para a vida do povo do Senhor e queremos para a nossa vida. Agora perceba, os irmãos, Neemias diz aqui uma palavra, é o final do livro, é o final dessa história, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou. Até os inimigos de Israel consideraram aquilo que foi feito foi um milagre. Era impossível, humanamente impossível, num prazo tão curto, ver aqueles muros reedificados e o povo de Deus em segurança. Era impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós cremos num Deus que opera maravilhas. Quando ele chega no final do livro, ele diz: Senhor, olha, eu fui usado nisso, eu fiz isso, mas Senhor, eu preciso de uma coisa. E ele não fala isso só no final do livro, não. Quando você lê o livro de Neemias, ele vai repetir essa palavra algumas vezes: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra nos lábios de outros servos de Deus? Quantas vezes? Por exemplo, Noé disse assim: e Deus se lembrou de Noé. Depois de muito tempo, o dilúvio veio, e Noé estava ali, as águas baixaram, e Deus não falou mais nada, Deus não faz mais nada. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? E a palavra de Deus diz assim: e Deus se lembrou de Noé. Em outra ocasião diz assim: e Deus se lembrou de Raquel, e Raquel concebeu. Quanto tempo Raquel clamou? Quantas vezes promessas de Deus na vida de alguém, e o Senhor um dia se lembra. O Senhor se lembrou de Mardoqueu. Ezequias, quando estava doente, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, ser lembrado, lembra-te que eu sou teu servo. Chorou ali diante do Senhor, pedindo um milagre. Opera na minha enfermidade, me cura. E Neemias aqui está dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Mas tem um detalhe no pedido dele: lembra-te de mim para o bem. Lembra-te para o bem. O salmista diz: Senhor, se tu atentares para a iniquidade, quem subsistirá? Quem subsistirá? Mas Neemias foi usado, Neemias foi um homem extraordinário, Deus usou Neemias, mas Neemias sabia do seu pecado, sabia da sua miséria. Ninguém merece nada de Deus. A Bíblia diz assim: não há um justo sequer. O salmista, quando ele diz: Senhor, se o Senhor olhar para a iniquidade, quem subsistirá? Assim, mas contigo está o perdão para que sejas temido. O temor de Deus vem desse perdão. Neemias foi um homem perdoado. E ele não estava ali, ele falou: olha, Senhor, o Senhor me usou, eu pude fazer isso na obra de Deus. E ele reconheceu tudo o que ele fez e ele coloca diante do Senhor. Mas ele, quando ora, diz: Senhor, mas lembra-te de mim para o bem.
não lembra do meu pecado. E essa é uma característica maravilhosa do nosso Deus, a misericórdia. Diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia é assim: o Senhor se alegra em perdoar, e Ele perdoa e esquece. Dos vossos pecados não me lembrarei mais. E é disso que Neemias está falando aqui. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, olha, eu fui usado na tua obra, mas isso é misericórdia. Eu visitei, eu fui instrumentista, eu fui do grupo de louvor, eu fui usado nos dons, mas e se o Senhor olhar para a sua iniquidade? E se o Senhor olhar para o seu pecado? Não há um justo sequer, não há ninguém que seja bom, diz a palavra de Deus. Ninguém merece bênção, ninguém merece salvação. E aí nós nos lembramos de um outro homem que pediu a Deus, pediu ao Senhor Jesus para se lembrar dele, o malfeitor lá na cruz do Calvário. Ele olha para o outro e diz: nós estamos aqui, e nós estamos aqui nessa cruz por causa do nosso pecado, da nossa maldade. Mas ele, o que ele fez? Qual o mal que ele fez? E aí está o amor de Deus, o grande amor de Deus. E ele não tinha nada para se vangloriar, e nem podia falar nada que ele fez. Senhor, eu fiz, eu mereço. Não tinha, ninguém merece bênção. A nossa bênção está nesse grande amor de Deus. E você pode estar como muitos servos de Deus estiveram. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não respondeu minha oração até hoje. Como Noé, né? Meses aqui e Deus não me fala mais nada. Como Ana chorando lá diante do altar, como tantos servos de Deus. Será que o Senhor não se lembra? Será que o Senhor não ouviu o meu clamor? Como Mardoqueu, tanto tempo se passou e uma noite Deus tirou o sono do rei. Não foi o rei que lembrou dele, foi o Senhor que lembrou e tirou o sono do rei para que ele fosse abençoado. Meu irmão, minha irmã, a nossa condição é daquele malfeitor na cruz do Calvário. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Tenho nada, Senhor, não tenho nada para te dizer, não tenho nada para te falar. Mas nesse amor que te trouxe à cruz do Calvário, lembra-te de mim, Senhor. Não lembra da minha maldade, não lembra do meu pecado, não lembra das minhas falhas, dos meus erros. Mas, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E o Senhor um dia se lembrou. Você é um servo de Deus? Se você é um servo de Deus, é porque um dia Deus se lembrou de você. Não foi você que buscou por Ele, mas foi Ele que buscou você. Para te revelar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, e te dar esta salvação. E talvez com o passar do tempo você esteja achando que Deus se esqueceu de você. Porque a oração, o seu pedido, a sua necessidade, Deus não contemplou. E você não merece, eu não mereço. E não temos direito algum de exigir nada de Deus. Mas diz a palavra de Deus que há um tempo determinado para todas as coisas. E você pode confiar em Deus. Você pode confiar na misericórdia dEle, no amor dEle. E você pode esperar nele. Senhor, lembra-te. Eu não sei se vai ser hoje. Eu não sei se vai ser amanhã. Mas eu estou confiado. Porque a palavra do Senhor diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? O Senhor disse: olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de vós. Esse é o nosso Deus. E se a sua fé está falhando, e se você acha que Deus se esqueceu, que Deus não te ama, que Deus não tem ouvido sua oração, Deus quer te abençoar.
Ele não se esquece. Tem uma verdade. Você orou, confessou o seu pecado, é aquilo que Neemias fez. Confessei o meu pecado, mas mudei de vida. Estou na obra, estou edificando, estou sendo usado por Deus. Não é o homem que zomba de Deus, eu estou no meu pecado, não. É aquilo que Neemias disse, olha, o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos e buscássemos ao Senhor e orássemos ao Senhor, Deus ouviria a nossa oração. Deus é o mesmo. É o Deus que está sempre disposto a dar uma oportunidade ao homem, a se revelar ao homem. Você quer uma bênção? Deus não tem se esquecido de você. E Ele quer te abençoar maravilhosamente. E tem se lembrado de alguns aqui nesta noite. E tem falado particularmente a alguns corações. Ele se lembrou, por exemplo, de uma jovem que está aqui no culto. E o Senhor disse que já faz bastante tempo que ela traz consigo uma amargura no seu coração. Isso tem impedido dela sentir a presença do Senhor. E nesta noite o Senhor diz, eu opero uma libertação, para que você possa ter alegria novamente no seu coração. O Senhor se lembrou de você. Está falando que Ele quer libertar a sua vida. Esse mal que tem te afastado do Senhor. O Senhor mostrou também um relógio diante de nós, que apontava para a proximidade da meia-noite. E a igreja era despertada para olhar para aquele relógio. Deus está se lembrando do seu povo e está mostrando o momento profético que a igreja está vivendo. Olhe para o relógio, o momento, a hora é chegada. Algumas vidas entravam no culto, estavam tristes, abatidas. Outras estavam desnutridas, enfraquecidas espiritualmente. E o Senhor alimentava as suas almas e elas saíam daqui fortalecidas. O Senhor mostrou também um homem que no dia de hoje conversou com sua mãe sobre vários assuntos. Mas um assunto ficou evidenciado. E o Senhor disse que a partir de hoje, este homem quer viver uma nova vida. O Senhor tem operado em seu favor e tem colocado no seu coração esse desejo de viver uma nova vida. O Senhor diz que está se agradando da posição de uma adolescente que está na sua vida dando testemunho que verdadeiramente é uma serva de Deus, e o Senhor tem visto isso e tem se alegrado com essa adolescente. O Senhor mostrou também um homem que está assistindo ao culto no estado de São Paulo, trabalha numa empresa de transporte e vai participar de uma reunião. E este homem está preocupado com a manutenção do seu emprego. E o Senhor lhe diz que no dia de amanhã haverá uma resposta para o seu clamor. Você está clamando há quanto tempo? O Senhor se lembrou de você. Uma senhora em Minas Gerais chora por causa de 2 filhos que se desviaram do Senhor. E o Senhor diz, minha filha, eu tenho colhido as suas lágrimas e ouvido a sua oração. Amém, irmãos? Curve a sua fronte, ore ao Senhor. O Senhor se lembrou de você alguma vez? Você tem um motivo para glorificar a Ele? Você lembra de algum momento na sua vida onde ficou evidente que Deus se lembrou, enxugou as suas lágrimas, respondeu a sua oração, enviou socorro, livramento? O dia que Ele te salvou, quando Ele se lembrou de você e se revelou o seu coração. Você está triste hoje, achando que Ele se esqueceu de você? Então ore a Ele também, diga, Senhor, lembra-te de mim. Mas não lembra do meu pecado, não. Lembra para o bem, na tua misericórdia, no teu amor. Perdoa-me e lembra de mim para o bem. Vamos orar ao Senhor. Convido a todos para se colocarem de pé. Te glorificamos, Senhor, porque fomos perdoados, nossos pecados apagados. E o Senhor é aquele que perdoa e esquece. Mas quantas vezes o Senhor se lembrou de nós?